Voltamos a apresentar o Ação Notícias. Oferecimento. Supermercado do Leite, o amigo da comunidade. Estamos retornando, são 7h59, 7h59, hora oficial do Brasil. A nossa conversa hoje é com o presidente do PMDB, o Luiz Adalberto Bertolini Pagno Salles, que é pré-candidato a prefeito, ele que vai coordenar amanhã os trabalhos da convenção do PMDB, amanhã a partir das 9h30, na sede dos Sindicatos Metalúrgicos de Toledo, localizada na São João, a 2 quadras, descendo, evidentemente, sentido centro-bairro, próximo a Consular Materiais de Construção. Beto, o que pensar dessa nova campanha, Qual o teor dessa campanha? O que vocês pensam que pode acontecer? Na verdade, a gente tem debatido muito as questões da condução do jeito de governar da atual administração dentro desse Conselho de Partidos. Temos feito inúmeras reuniões sobre o aspecto da organização política e boa parte dessas reuniões são ocupadas para a gente diagnosticar o modelo ou o jeito de gestão atual. E junto com toda a equipe do plano de governo, que fez um trabalho brilhante, ainda está fazendo, nós detectamos que o processo eleitoral precisa permear justamente por este princípio. É naturalmente que os candidatos, a população precisa avaliar a qualidade dos candidatos, sob o prisma da sua condução, sob o prisma daquilo que evidentemente tem a capacidade de gestão, de honestidade, de luta, de energia, enfim, eu acho que, tenho a certeza, que os partidos que estão homologando as candidaturas majoritárias fizeram as suas escolhas e Toledo, pelo entendimento de todos, não perde em absoluto sobre essa questão. O que nós queremos discutir nas eleições, nessa campanha eleitoral, é justamente isso. Modelo de gestão. O que está aí há 16 anos, todo mundo conhece. Todo mundo sabe que é um modelo que primou pela infraestrutura, pela construção, pelo embelezamento, pela plástica, em detrimento de outras políticas públicas. O nosso modelo de gestão vai ser equilibrado, vai ter um momento de análise e nós vamos fazer com que as nossas energias sejam colocadas muito fortemente nas políticas de desenvolvimento humano. Por que eu quero dizer isso? Porque existem estudos de professores doutorados que mostram que o governo do município que investe na educação e propõe um ano a mais de educação e investe firmemente na saúde, tem a probabilidade de crescimento do seu PIB em 25%. Isso é importante ter como ferramenta de reflexão. Os governos que fazem a opção em investir em equipamentos públicos, estátua, por exemplo, crescem o PIB do município em 0,5%. E os governos que fazem uma opção de investimento nas questões que envolvem a busca do crescimento econômico efetivo, apoio às empresas, tem políticas de desenvolvimento realmente que façam a conexão da força produtiva e propõem, com esta participação do governo, diante do aumento de renda real de 1% apenas no salário, só 1%, faz crescer o PIB da cidade em 1,28%. Então, sobre esse aspecto, onde a gente engloba a questão das políticas humanas com as questões de economia, nós vemos que se tu prioriza as pessoas, você faz crescer a economia também. Então, o que vamos para o debate é justamente isso, para corrigir problemas
que são dados que os institutos estabelecidos como o IBGE, que verificou na última década no nosso município, o crescimento do trabalho infantil na idade de 10 a 15 anos, cresceu em 10 anos aqui em Toledo, o trabalho infantil, em 64,82%. Em contrapartida, fomos ver por que cresceu, porque houve evasão escolar. Temos que ir atrás desse problema. Por exemplo, a vizinha cidade Cascavel também teve aumento do trabalho infantil em 10 anos. Sabe quanto, Batista? Em 0,55%. Por que será que Toledo cresce 64,82% do trabalho infantil e aqui do ladinho só cresce 0,55%? Porque com certeza tem políticas de contraturno escolar, políticas de assistência social, políticas de esporte para manter essas crianças ocupadas durante o dia. Os seus pais têm emprego de qualidade para ter os recursos para suprir as demandas que o lar tem. Então, é isso que nós precisamos debater na campanha eleitoral. É muito bonito, nós amamos esta cidade. Bonito, cidade está legal, está bonita, porém nós precisamos ter uma gestão equilibrada. Eu vi que você fez uma pergunta aí, onde as pessoas vão fazer o tratamento bucal. Pois bem, no índice IBSUS, o Índice de Desenvolvimento do Sistema Único de Saúde do nosso município, se o município de Toledo fosse um estudante, estaria reprovado, porque o estudante, para passar de ano, no mínimo ele tem que tirar nota 6, e que também é uma escala de 0 a 10. Toledo tirou 4,48, reprovado. Na saúde bucal que você colocou, nós temos aqui, olha, uma média de uma escala de 0 a 10 de 2,46, Batista. Para você ter uma ideia, na equipe básica de saúde, Toledo teve uma nota de 3,79. E veja só, nós na saúde da mulher, por exemplo, em exames de mamografia, nós tivemos 2,78. Bem, nós temos problema em todas as áreas da saúde. E olha que não é dinheiro não. Fomos verificar no orçamento achando que era problema de grana, de botar dinheiro na saúde. Não é. 20,58% me parece, que foi um investimento da saúde feito. Agora, se tu tem tanto dinheiro assim, tem ainda problemas seríssimos na saúde, o que é que falta? Não é o problema do servidor da saúde. O problema é a gestão. O problema é gestão da saúde pública, é o gerenciamento dos processos. Então, naturalmente, que um governo que vá assumir precisa priorizar a ação na saúde pública. E, por consequência, nós investindo na saúde e na educação, vamos fazer a economia do município crescer. São situações que nós vamos trazer à discussão dentro desse contexto do embate eleitoral. Por outro lado, dizer o seguinte, Batista, esses dados não são ditos pela oposição, são dados que estão nos sites dos órgãos oficiais. Toledo, meus amigos, está no segundo pior colocado do estado e o segundo pior da regional de saúde. Então são situações que a gente precisa trazer para a discussão e, evidentemente, propor essa reflexão no momento em que for o embate na campanha eleitoral. Só para dar um dado mais da saúde, por exemplo, Toledo investe na atenção básica, renda per capita por habitante, né, R$23. Palotina, 54, Mercedes, 81. Então aqui está o problema da nota baixa da saúde de Toledo. Além disso, a mortalidade infantil cresceu em 2011 140%. Inclusive o Ministério Público está investigando estas mortes das crianças. São 8h09, se você não fosse aparecer, JB.
Achei que você não fosse aparecer, estava já preocupado aqui. Estou conversando com o empresário Luiz Adalberto Beto Luiz Pagnussat, mas claro, na condição de presidente do PMDB do município de Toledo. Com relação ao que o Beto falou, e as pessoas às vezes me questionam, mas então você é Beto Lunite, você vai votar no Beto. Olha, eu não sei em quem eu vou votar. Aliás, eu sei, mas não vou falar. Eu e minha mulher, nós saberemos, né, que lá em casa não tem essa de voto do cabresto, ela vota em quem ela quer e eu voto em quem eu quero, mas aí eu converso com ela, claro. Agora, a minha fala é uma fala jornalística em relação a algumas coincidências. Saúde bucal está com problema. Eu venho falando há muito tempo. É uma questão de gerenciamento da saúde, esse é o problema. Não adianta você pegar 50% do orçamento público e aplicar na saúde se esses 50% estão inclusos. Pagamento de funcionários, investimentos em obras públicas, não, aí não adianta. Você tem que pegar um valor razoável e aplicar na saúde, e não na folha de pagamento, e não em obras na saúde. É o ouvinte? É isso? Bom dia! Bom dia. Pois não, estou lhe ouvindo. É o Gabriel. Pois não, seu Gabriel. Eu queria fazer uma pergunta para o seu Beto Nunes. Pode fazer, que ele está lhe ouvindo, seu Gabriel. Se ele se eleger prefeito aí, será que vai cuidar da saúde ou vai deixar a saúde como está? Certo. Obrigado, seu Gabriel. Seu Gabriel, bom dia. Obrigado. Vai lá e vê a consulta para retorno com o doutor Maurício, faz 10 dias que está lá, até agora não me ligaram para quando quer me retornar. Tá bom, seu Gabriel. Obrigado, viu? Tá bom, obrigado, senhor. Seu Gabriel, eu agradeço a sua pergunta. É natural que nós viemos dizendo que os dados levantados pela nossa equipe que está preparando este plano de governo que vamos apresentar na disputa eleitoral, diagnosticou que a saúde de Toledo está na UTI. E naturalmente o futuro prefeito e eu, tendo o êxito nas urnas, claro que passando pelo crivo do voto do eleitor, vamos intensificar firmemente os investimentos, mas fazendo com que a saúde tenha resolutividade. Hoje o problema da saúde pública não está localizado no servidor da saúde, está nos processos de execução. Por exemplo, se você pegar os investimentos que foram feitos em saúde pública no Brasil e também na região, nós verificamos nos dados que Toledo perdeu e deixou de trazer 20 milhões de reais em 8 anos. Por quê? Porque não estabeleceu o programa da Estratégia da Saúde da Família. Estratégia da Saúde da Família, que era o antigo Programa da Saúde da Família. Toledo tem 121 mil habitantes e, pelo que preconiza o Ministério da Saúde, teríamos que ter, no mínimo, 29 equipes. Se nós tivéssemos, ao longo desses 16 anos, constituído este programa com eficácia, com resolutividade, com investimento, com vontade política, Toledo teria 20 milhões a mais investidos na saúde em Toledo. Claro que tem a contrapartida do município. Aí eu pergunto, dias atrás eu ouvi um secretário dizer que Toledo tem capacidade de endividamento. Muito bom, isso é bom e foi construído a partir do bolso do contribuinte quando eles aumentaram o IPTU. Você que está nos ouvindo aí é que deu a capacidade de endividamento. O industrial, o comerciante, todos aqueles que produzem aqui em Toledo é que deram a capacidade de endividamento. Só que eles foram buscar o ministério errado. Ao invés de ir só no Ministério da Cidade, teriam que ter mudado um pouco a rota e atravessado a rua lá em Brasília e talvez ido no Ministério da Saúde, para que parte dessa condição de endividamento fosse usada na saúde pública. Veja só, Batista, agora, ouvintes, está indo para a Câmara, essa semana chegou o orçamento para 2013. E lá dentro da peça orçamentária tem uma rubrica em que fala praças e monumentos,
R$2.686.865,73. Para manutenção, R$3.161.380. Para o gabinete do prefeito, aproximadamente R$5 milhões. E aí é o seguinte, isso são fatos, documentos, não é o Beto que fala, são os documentos que vêm da prefeitura. Para a política para as mulheres, Batista Franco, a Secretaria das Mulheres, segundo informação que eu recebi dos vereadores da bancada da oposição, foi orçado na rubrica R$710 mil. Dá para pagar a folha da secretaria. E quais são os programas de auxílio à mulher? Para construir estátua e etc. tal, 2.700.000, arredondando. E para políticas humanas da mulher, 710 mil. Aí, aqueles que são ferrenhamente contra nós do Conselho de Partidos, dizem que nós somos oposição por oposição. Não é nada disso. O que nós estamos dando, todos os dados que estamos dando sobre o aspecto da nossa fala, das intervenções, não são críticas, são constatação de fatos. Né? Deixa eu só observar, essa semana ligou uma senhora aqui dizendo que na Europa não tem médico da família, há muito tempo. O médico tinha pedido exoneração e não conseguiram colocar outro. Eu tenho mais uma pergunta, aí vou encerrar com o Beto Lunitz, tem que fazer um bloco comercial, e eu quero pelo menos o bom dia do JB de Oliveira, que veio aqui graciosamente, né, conversar com a gente. Alô, bom dia. Bom dia. Pois não? Eu estou falando sobre a mortalidade infantil. Que é uma situação bem que eu achei também muito no hospital, não vou falar qual é o hospital. A gente foi com a minha neta, eram umas 9 e pouca, e ela só foi medicada, era passada de meia-noite. Então, por isso que a gente está comentando aí sobre o negócio da mortalidade infantil, é a demora do atendimento no hospital, no plantão médico. Inclusive, há um caso aí de uma pessoa, também não vou citar o hospital, em que ela chegou com muitas dores pela manhã e foi atendida às 10 horas da noite. Foi medicada, aliás, às 10 horas da noite. Absurdo, né? É que nem eu falo, a minha neta com um aninho e pouquinho, 38, mais quase 39 graus de febre, 40 graus, e lá esperando, e a gente comentou até com eles, acharam ruim, né? Eu falei assim, meu Deus, que demora aqui para ser atendida, que hora vai ser medicada, será? E para que então a gente correr para o hospital, que nem eu falo? É uma prioridade, que nem eu falo. O Beto, que nem eu conheço já o Beto há muito tempo, que pelo amor de Deus, ele que, né, a hora que vamos torcer para que ele seja o nosso prefeito para poder ver se melhora isso aí, né? Obrigado, senhor. Tenha um bom dia. Beto, vamos encerrar aí, então vamos arredondar a conversa nesse item aí e reforçar o convite para amanhã. Por favor. Então dizer o seguinte, eu sempre trago comigo, isso é coisa pessoal minha, é filosofia de vida. Não existe nada que não tenha solução. Nas questões da área pública, as soluções acontecem como? Quando você tem uma administração que, quando começa, tem diálogos constantes e permanentes com os setores. Não adianta você atuar como bombeiro na administração pública. Você precisa, e eu faço isso enquanto empresário e empreendedor, quando temos atitudes a tomar dentro da empresa, ela já foi construída ao longo do tempo por conta da constância da conversa e das reuniões. Nós vamos estabelecer diálogos constantes, por isso que o Conselho de Saúde precisa ser ouvido, Batista. As deliberações do Conselho de Saúde, que se reúnem periodicamente, juntamente com a presença de todos, nós podemos construir soluções rápidas e de, repito, resolutividade na saúde. Mas não é só nesta. Na área produtiva, por exemplo, uma coisa importante que a gente tem que estabelecer aqui, o programa de asfaltamento rural, belíssimo programa. Temos que reduzir os custos, vamos ver as planilhas de custo, vamos fazer com que as políticas de apoio aos acessos às propriedades sejam montadas. De que forma? Estabelecendo vínculos com os organismos que são próprios do meio rural. Como é que tu soluciona os problemas? Conversando, no diálogo, estabelecendo
planejamento eficiente, com eficácia, e as coisas vão acontecendo de forma natural. Então eu trago comigo, isso é formação da família. Meu pai sempre me ensinou, mesmo na sua humildade, dizia-me: filho, nada não pode ser resolvido, tudo tem solução. Claro, a exceção, naturalmente, da morte, né? Mas o resto, se você estabelece princípios sérios de luta, de trabalho, de constância, você resolve os problemas. Então, eu quero aproveitar o momento para me despedir e dizer que amanhã, você que é do PMDB convencional, tem 65 convencionais, o PMDB tem quase 2.000 filiados, mas você que nos ouve, indistintamente, está convidado para a nossa convenção 9h30 da manhã, lá no Sindicato dos Metalúrgicos, descendo a Atílio Fontana, indo em direção à Sadia, 2 quadras abaixo da Constrular, ou ali no Sinaleiro da Piratini, 2 quadras abaixo. Apareça, vai ser uma satisfação. Nós precisamos fazer essa reunião de trabalho para estabelecermos a legalidade da disputa diante desse Conselho de Partidos. E hoje à noite, então, também, com a permissão do Zóio, convidando para a convenção do PSDC, lá no Pedrinha, na região da Europa, no antigo Mercado Zóio. Você que nos ouve da região, do Toledo todo, venha, participe também dessa convenção às 19h30, no dia de hoje. Obrigado, Beto. Um abraço, boa sorte para amanhã. Viu? Obrigado, um bom dia a todos. Falei com o presidente do PMDB, Luiz Adalberto Beto Lunite Pagnussat. Hoje são 8h20 já. Depois do outro bloco comercial, tem Edio, tem Vanderlegrefe e tem um bom dia do JB. Quando eu falei graciosamente, só explicando, né, JB? Olha, de forma elegante, de forma simpaticíssima, amável, tá aqui o nosso querido guru, ou, né, para outros não é guru, para outro, pro Edio Rosseto é o nosso Buda. Já já ele fala com a gente. São 8h21.